Olá pessoal, seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso primeiro podcast da comunidade online Visos Mais Plus, uma comunidade voltada para você profissional, estudante de psicologia. Sou o psicólogo Manuel Carvalho e neste podcast nós vamos trazer algumas dicas e orientações sobre intervenções e avaliação psicológica clínica da personalidade. Para isso nós iremos trabalhar com o livro de Walter Trinka, A Investigação Clínica da Personalidade, o desenho livre como estímulo de apercepção temática. E neste podcast nós veremos as dicas e orientações que o autor renomado aqui da psicologia, da avaliação psicológica aqui no Brasil, Walter Trinka, traz sobre a utilização de técnicas de desenhos para a avaliação clínica da personalidade. No capítulo 1, ele aborda a visão geral do campo das técnicas de apercepção temática e de desenho livre. O desenho livre como estímulo de apercepção temática é um tema composto que se insere em um conjunto de processos e técnicas de larga difusão psicológica. Propomos-nos, no presente capítulo, expor genericamente a forma de disposição dos principais componentes do campo a que pertence o nosso tema. O capítulo divide-se em 3 partes. Parte 1. Considerações e relatos de estudos sobre o desenho livre como técnica de investigação da personalidade. Parte 2. Considerações sobre as técnicas de apercepção temática. E parte 3. As histórias nos testes gráficos. Esperamos que uma visão geral sirva como esclarecimento da posição que vem ocupar nossa relativa contribuição no contexto das técnicas gráficas e temáticas no diagnóstico psicológico. Item 1.1. Considerações e relatos de estudos sobre o desenho livre como técnica de investigação da personalidade. Técnicas gráficas são aquelas em que o sujeito, para se comunicar, faz uso não da fala, mas de grafismos, ou seja, desenhos, pinturas, rabiscos, etc., espontâneos ou dirigidos. Estas técnicas, segundo E. Stern, estão a serviço da psicologia clínica. Quando o sujeito não pode se expressar verbalmente, seja por pouca idade, no caso de crianças, porque sofre de alguma inibição ou dificuldade, seja porque devido a qualquer outra razão, a expressão gráfica satisfaz mais do que a verbal. Alguns autores reconhecem, contudo, as limitações dos processos gráficos de exame psicológico, e outros até mesmo de toda a bateria projetiva em que se inscreve. Brainstorm, de 1969, por exemplo, torna explícito que instrumentos por excelência na clínica psicológica é a entrevista. Os testes projetivos estão a serviço da entrevista, visto que, a rigor, são apenas dispositivos para conduzir uma forma especial de entrevista. Trata-se, pois, certamente de uma variedade experimental de entrevista que mobiliza, dirige e controla especificamente a projeção do sujeito. As técnicas gráficas podem ser divididas, segundo Lorenzen van Kolk, em 4 grupos. Grupo 1. Cópias de determinados motivos com modelos complexos a serem reproduzidos. Grupo 2. Complemento de desenhos, linhas ou pontos. Grupo 3. Realizações gráficas sobre um tema proposto ou desenhos temáticos sem modelo. E grupo 4. Desenhos livres. Desenhos livres, na expressão de Eichs, são movimentos expressivos que o indivíduo projeta inadvertidamente através de meios gráficos, lápis ou pintura em uma folha de papel ou tela. Os demais grupos de classificação proposta por Lorenzen van Kolk compreendem a realização de atos gráficos previamente determinados ou propostos. Empregamos a designação desenho livre no sentido usual de desenho não dirigido, como aquele que proporciona liberdade de execução gráfica e de escolha do tema. Como psicólogos, encontramos geralmente nos desenhos livres indicações sobre inteligência, psicomotricidade, vida afetiva, etc.
No presente trabalho, porém, estamos nos ocupando apenas com aspectos emocionais da personalidade. O desenho livre é parte de produção de todas as idades, mas limitamos-nos aqui a aspectos psicológicos que dizem respeito a crianças e adolescentes. Separamos o desenho da pintura, pois esta técnica plástica e o desenho pode ser praticado independentemente dela, visando a liberação da comunicação. Existem numerosos estudos sobre a história da técnica do desenho livre. Um esboço histórico publicado no Brasil foi realizado por Souza Campos em 1967. Outras referências históricas encontramos em nosso meio. Estão em Lourenço Van Kolk e Angelini, Lourenço Van Kolk. Informações históricas referentes ao uso do desenho livre na investigação psicológica são fornecidas ainda por Bell, 1964, Stora, 1963, Navali, 1950, Precker, 1950, Wolff, 1946, Hammer, 1969. Hammer, em 1969, informa que, examinando o trabalho artístico criador de um certo número de indivíduos, observa-se que pessoas tendem a expressar em seus desenhos, às vezes de forma bastante inconsciente, a visão de si mesmas tal como gostariam de ser. Os desenhos representam uma forma de linguagem simbólica que mobiliza níveis relativamente primitivos da personalidade. São excelentes meios de ativação e de expressão das associações. É fato notório que na psicoterapia as crianças se comunicam através de desenhos, de preferência fazerem-no verbalmente. Einstein, referindo-se a isto, diz que são um meio de contato entre o doente e o psicoterapeuta, tendo um valor funcional e substituindo temporariamente a linguagem oral. Há muitas crianças que têm dificuldades de comunicação verbal. Normalmente se recomenda a comunicação gráfica. Reich, 1968, conclui, como resultado das investigações, que as crianças desenham aquilo que sentem a respeito do objeto e não aquilo externamente visível, por causa de uma inabilidade para diferenciar entre o mundo externo e a sua própria imagem do mundo. A mesma opinião é compartilhada por inúmeros autores, entre quais Paul Tournier. Ao desenhar, a criança representa aquilo que constitui o objeto do seu desejo ou do seu medo, significando que ela se converte em seu autor e dessa maneira o domina. Podemos sumarizar como Levy, em 1959, o desenho pode ser uma projeção de autoconceito, uma projeção de atitudes para com alguém do ambiente, uma projeção da imagem ideal do eu, um resultado de circunstâncias externas, uma expressão de padrões de hábitos, uma expressão de tonalidade emocional, uma projeção de atitudes do sujeito para com o examinador e a situação, uma expressão de suas atitudes para com a vida e a sociedade em geral. É usualmente uma combinação de tudo isso. Além do mais, o desenho pode ser uma expressão consciente ou pode incluir símbolos profundamente disfarçados, expressivos de fenômenos inconscientes. Ao tentar explicar por que crianças brincam, Winnicott disse que seria por prazer, para escoar o ódio e agressão, dominar angústias, adquirir experiências, melhorar a unificação e a integração da personalidade e dominar as relações sociais, etc. O desenho, como uma forma de jogo, tem sua parte em tudo isso. Autores cuidadosos em termos experimentais têm reconhecido a relação existente entre desenhos livres e personalidade. Precker, por exemplo, aponta que há considerável evidência experimental para indicar a relação entre o estilo de execução e as características da personalidade. Dentro do enfoque dos autores de técnicas projetivas gráficas, não há, praticamente, discordâncias a esse respeito. Stern representa esse ponto de vista ao escrever. O desenho e a pintura podem servir como meios de investigação, e daí como testes.
É possível comparar o desenho de determinada criança com as normas conhecidas e medir seu grau de desenvolvimento e determinar seu estado psicológico. Ansel foi mais longe ao afirmar que o gesto gráfico, entre parênteses livre, da criança e seu traçado, o desenho, são, como mostrou principalmente Vallon, um dos melhores meios de observar a evolução de sua percepção, seu desenvolvimento mental e, ao mesmo tempo, seu mundo vivido e sua personalidade. A literatura existente a respeito das relações entre desenhos livres e desajustamento da personalidade é muito extensa, cabendo-nos apenas referir alguns trabalhos mais conhecidos como o de Bender e de Schauder sobre jovens delinquentes associais, de Abakova sobre indicadores de ansiedade em crianças, de Lapke sobre os processos esquizofrênicos em adolescentes, de Schauer sobre a distinção entre traços normais e anormais em adolescentes, de Crace sobre o amadurecimento das relações mãe e criança, de Neal sobre o episódio delirante infantil. Embora a literatura psicológica, psiquiátrica, neurológica empreste maior ênfase a pesquisas com desenhos livres em função de doenças mentais e quadros orgânicos de adultos, existe considerável preocupação de estudar desenhos livres de crianças e de adolescentes. Algumas pesquisas foram levadas a efeito como o propósito de generalizações mais amplas, merecendo por isso menção à parte. Warner, de 1946, estudou desenhos de crianças internadas em instituições psiquiátricas, de idade entre 8 e 11 anos, com distúrbios neuróticos, psicóticos e de inteligência. Comparando com os estudos psicológicos e outras técnicas psicológicas, essa autora encontrou nos desenhos elementos quantitativos de tipo formal identificáveis e de quadros nosológicos. Já Brick desvendou os significados de elementos formais e de conteúdos nos desenhos das crianças. Exer estudou 2.200 desenhos em pinturas de crianças, interpretando os traços formais como qualidades antinômias, complexidade, simplicidade, expansão, compreensão, integração, desintegração, realismo, simbolismo, ritmo e regra, acerca do ajustamento da personalidade. Auster e Hauck investigaram o papel desempenhado pelas cores. Wolff descobriu um consciente rítmico, trabalhando com crianças africanas e americanas, cegas e epiléticas. Ferraris comparou as realizações de crianças de escola maternal no desenho livre e no desenho dirigido. Lorenzo von Koch e Angelini estudaram o desenho livre em crianças de grandes cidades da região sul do Brasil, e Lorenzo von Koch sistematizou conhecimentos para a interpretação psicológica de desenhos livres. Desde que Minkowska passou a apreciar a importância clínica e terapêutica dos conteúdos dos desenhos livres de crianças em 1952, surgiu uma discussão sobre a validade dos significados formais e de conteúdo na interpretação desses desenhos. Inicialmente, talvez influenciados pelo incisivo desenvolvimento da psicanálise, os autores inclinavam-se a interpretações simbólicas e de conteúdo, a exemplo de Morgenstern. Posteriormente, com a ampliação dos conhecimentos formais, os estudiosos tenderam a considerar sobretudo a forma. Elkes afirma textualmente: visto que a avaliação de conteúdo da expressão artística livre encontra geralmente traços desconhecidos, parece conveniente deixar de lado a análise do conteúdo e prestar atenção aos aspectos formais da produção infantil. Recentemente, os psicólogos encontraram maior solidez na conceituação dos traços formais, bem como tendo recebido da psicanálise contribuições valiosas e consistentes, passaram a considerar tanto a forma quanto o conteúdo como compreensíveis e, como não poderia deixar de ser, complementares. Assim, pesquisas mais recentes numeraram critérios para a avaliação de forma e conteúdo, refletindo a nova tendência.
Considerando a forma, os estudiosos procuraram determinar estádios bem delimitados para a evolução do desenho da criança. Uma pesquisa de Marliot indicou determinantes em relação a cada idade, de 3 a 11 anos, a qual não só serviu de suporte para posteriores investigações deste tipo, como também prestou evidências experimentais às hipóteses de Luque sobre o desenho infantil. Piaget e Arnaud afirmam que Luque propôs estádios e interpretações que continuam válidos até hoje. Antes dele, sustentavam os autores duas opiniões contrárias. Uns admitiam que os primeiros desenhos de crianças são essencialmente realistas, visto que se limita a modelos efetivos, sem desenhos de imaginação até muito tarde. Outros insistiam, pelo contrário, na idealização que revela os desenhos primitivos, Luque parece haver liquidado definitivamente a questão, mostrando que o desenho da criança até 8, 9 anos é essencialmente realista na intenção, mas que começa desenhando o que sabe de um personagem ou de um objeto muito antes de exprimir graficamente o que nele vê. Observação fundamental, cujo alcance total voltaremos a encontrar a propósito da imagem mental, que também é conceptualização antes de redundar em boas cópias perceptivas. Novos aspectos dos desenhos livres têm sido pesquisados. Nos países socialistas, por exemplo, encontrou influências de instrução sobre a temática livre dos desenhos, afirmando que o processo imaginativo depende do conjunto de situação objetiva e da motivação dadas pela instrução e educação. Quanto à avaliação de desenhos livres, são geralmente levados em consideração 3 processos fundamentais. O processo adaptativo, que consiste em verificar se o produto corresponde ao que se espera da idade e do ambiente cultural do sujeito, e no caso de um desenho solicitado, se o produto e a maneira como foi executado atendem ao que foi proposto. Expressivo, diz respeito ao estilo particular de resposta de um indivíduo. Projetivo, que é aquele em que o indivíduo atribui as próprias necessidades e qualidades a situações e objetos exteriores ou a outras pessoas, sem que disso tenha consciência. Os principais estudos destinados a determinar fatores ou itens de avaliação foram empreendidos por Auster e Hartke, Perker, Eriksen, Lorenzo von Koch e Angelini. Publicou uma condensação das normas até então existentes para a interpretação dos aspectos expressivos e projetivos dos desenhos espontâneos no plano do diagnóstico da personalidade. A partir dessa data, novos dados para a avaliação foram apresentados, merecendo menção ao estudo de Conte Okinohara sobre 4 fatores do traço gráfico: tamanho, espessura, linhas descontínuas e a angularidade. Evidências ainda que incipientes de validades diagnósticas foram apresentadas, que correlacionou desenhos livres com outras técnicas projetivas, como histórias clínicas, verificando a consistência interna e o grau do sucesso na predição. Wagner, que associou desenhos livres a relatórios de professores e ao psicodiagnóstico da técnica Rorschach. Precker, no ano de 1950, analisando o uso da técnica, concluiu que ela realmente possuía um valor preventivo e de higiene mental. Fornece elementos para a compreensão das respostas do psicodiagnóstico da técnica Rorschach, permite expressar as alterações do desenvolvimento, tanto em situações de vida quanto no curso de tratamentos, e tem valor prognóstico. Contudo, o emprego do desenho livre com finalidade diagnóstica deve nortear-se por rigorosos cuidados, pois, como diz o autor, a relação de todos os desenhos projetivos, no momento, podem ser utilizados somente como guias de exame na avaliação da personalidade, sempre em companhia das demais técnicas clínicas, projetivas ou de outro tipo. Além dos desenhos, existem formas gráficas livres, como dactilopintura,
e rabiscos, prestando-se a interpretações psicológicas. Os desenhos são normalmente utilizados no curso de tratamentos psicoterapêuticos. Bender e Schauder observam que o trabalho artístico nas psicoterapias pode ser empregado do mesmo modo que o material onírico, tanto se possuir conteúdo como se tratar de uma abstração. O tema, entretanto, não constitui objeto desta nossa exposição, ainda que fosse de nosso agrado estendermos sobre ele. Foi publicado tão grande número de estudos sobre o desenho livre com finalidades psicoterapêuticas que se torna material impossível de enumerá-los aqui, mesmo os principais. Item 1.2 Considerações sobre as técnicas de apercepção temática. Focalizaremos agora os testes de apercepção temática com um único propósito de situar, em relação a eles, os resultados de nossas investigações com um novo procedimento, que será apresentado no capítulo seguinte. Esses testes fazem parte do conjunto mais amplo das técnicas projetivas e do subconjunto inserido neste, das técnicas temáticas verbais. Os conceitos de técnicas projetivas será examinado também no capítulo seguinte. Entende-se por técnicas temáticas verbais procedimentos que têm por objetivo elicitar processos projetivos sobre a forma de histórias. Consideramos necessário distinguir sob a denominação de técnicas temáticas verbais dois tipos de procedimentos diferenciados entre si: os testes de complemento de histórias e os testes de apercepção temáticas. São exemplos de testes de complemento de histórias o método de Thomas, fábulas de Dawes, histórias incompletas de Anderson e o Insight Test de Sargent. Quanto aos testes de apercepções temáticas, um esclarecimento sobre o conceito de apercepção temática foi oferecido a p. 18º da introdução ao presente trabalho. Ainda não se conseguiu uma razoável determinação dos mecanismos psicológicos envolvidos no ato de contar histórias. Porém, tudo parece indicar que estão presentes fatores para estimular a imaginação, evocar e expor imagens simples, fantasias, interações e improvisações dramáticas. É difícil explicar o processo pelo qual os sujeitos revelam através das histórias aspectos de sua dinâmica pessoal. No entanto, como acentua Lauresson, partindo da ideia de que todas as produções provocadas pelo material são produções mnemônicas e, portanto, estão sujeitas às leis da organização da memória, entre as quais figura a influência da dinâmica emocional, chegamos ao ponto em que é justificado esperar que das histórias apresentadas pelo sujeito possam derivar-se representações de sua dinâmica emocional. O texto original e básico, considerado como um protótipo dos testes de apercepção temática e matriz de números do seu gênero, é o TAT, Teste de Apercepção Temática, apresentado pela primeira vez em 1935 por Murray e colaboradores da Clínica Psicológica da Universidade de Harvard. Tem como objetivo fundamental, segundo Murray e colaboradores, revelar tendências, emoções, sentimentos complexos e conflitos dominantes de uma personalidade, através principalmente da análise e interpretação das histórias relatadas pelos sujeitos em relação a determinadas pranchas que lhes são apresentadas. Na interpretação do TAT, encontram-se situações que refletem a vida interna da pessoa, perturbações de imagens e angústias, desenhos reprimidos, relações com figuras parentais evocadas da infância e tendências constantes a sair da realidade principal. Por ser um teste extremamente difundido, não nos cabe aqui estender-se sobre sua caracterização. Cherny e Debray informaram que em 30 anos de investigação foram coletados na literatura psicológica cerca de 1.100 títulos ao seu respeito. Uma descrição do teste em termos objetivos, fundamentação, organização, população a que se destina, aplicação, avaliação, interpretação,
validade, precisão, normas e referências bibliográficas publicadas em vários países, atualizados até 1969, é oferecido por Lawrence Van Cock em sua publicação de 1969. A grande dificuldade com que o investigador depara diante do TAT é que, embora ele se preste e muito à prática clínica, é um instrumento complexo na pesquisa científica. De modo geral, essa afirmação é válida para as técnicas de apercepção temática. Elas dependem em larga escala do julgamento clínico. Ademais, a complexidade das variedades presentes e a inter-relação entre elas conduzem a problemas de validade e precisão. Não apresentam conclusões experimentais e estatísticas definitivas quanto à validade e precisão. São imperfeitamente padronizadas relativamente à aplicação e à avaliação, além da quase impraticabilidade do controle de conjuntos de variáveis, relações examinador-examinando, simulação do sujeito, etc. Esses problemas são referidos por inúmeros autores, entre os quais McFarlane e Turden, que apontam a causa na captação pelos testes deste tipo, de amostra de comportamento complexo, em contraste com a performance dos testes estruturados. Situação que conduz, na história da psicologia, à definição de uma tendência referida por Anastassi. Estudos bem planejados de validação, que utilizam análise cega e controles adequados de experimentação, demonstram que, mesmo sob condições ótimas, tais técnicas têm validade inadequada, e por isso, não se justifica seu emprego como instrumentos psicométricos para tomar decisões individuais. Diante de tais imperativos, e conhecendo os psicólogos a utilidade da prática das técnicas de apercepção temática, tem respondido à objeção dileando-se a três principais tendências. A primeira, a criação e desenvolvimento de novos testes de apercepção temática destinados a determinadas populações, adolescentes, crianças, indígenas, etc. E ou determinadas áreas de ajustamento dos indivíduos, familiar, desenvolvimento psicossocial, formações de relações objetais, autoimagem, etc. Segundo, aperfeiçoamento experimental e estatísticas das técnicas de apercepção temática existentes, sobre o modelo dos testes objetivos. Terceiro, a utilização das técnicas de apercepção temática para os propósitos da entrevista clínica. Comentaremos a seguir cada uma dessas tendências. Item 1.2.1 Testes variantes e decorrentes do TAT. Indicaremos brevemente características de alguns testes de apercepção temática inspirados no TAT, sem a finalidade de descrevê-los, mesmo em seus aspectos relevantes, apenas visando esboçar uma configuração de conjuntos dessas técnicas. Seu exame crítico está também fora do alcance deste trabalho. CAT, Teste de Apercepção Temática Infantil, de Balick-Balick, é utilizado tanto sobre a forma de figuras humanas, CAT-H, quanto de figuras animais, CAT-A. O primeiro destina-se a crianças de 7 a 10 anos, o segundo, de crianças de 3 a 10 anos. As razões para a diferenciação das formas são que, enquanto algumas crianças parecem responder melhor a estímulo de animais, outras parecem adaptar-se mais facilmente a estímulos humanos, e crianças com QI elevado consideram que estímulos de animais estão abaixo de sua dignidade intelectual. Consta o teste de 10 pranchas sobre as quais as crianças é solicitado a contar história, evocam situações associadas a problemas infantis de alimentação, psicossexuais, fobias, autoridades, etc. A análise e interpretação leva em conta aspectos formais e de conteúdos, tendo grande semelhança com o TAT. Existe ainda uma forma especial, o CAT-S, para problemáticas específicas de Moriarty e Witherspoon. Desenvolveram ampla pesquisa destinada a contribuir para a validação do CAT. MAPS, de Chandler, de 1949. O examinador utiliza-se para contar histórias de figuras cortadas de cartões
contra um cenário representando situações variadas. O arranjo das figuras é, de certo modo, uma variação do psicodrama. Segundo Schneider, este teste apresenta sinais para a diferenciação entre sujeitos normais e anormais. Aplica-se a crianças, adolescentes e adultos. A avaliação segue princípios semelhantes ao do TAT. Teste de quadros para adolescentes de Simons. Consiste em 20 gravuras de adolescente em várias situações consideradas emocionalmente relevantes, sobre as quais se requer que invente histórias. Existe a suposição de que os examinandos manifestem nos relatos desejos, necessidades, impulsos e atitudes subjacentes. O teste abrange aspectos formais e de conteúdos de Harrison. Afirma não haver neste teste evidências de que produz histórias mais ricas do que o conjunto de Murray. Michigan Picture Test, de Andrew Walton, Hart e Hood. Elaborado no Departamento de Higiene Mental de Michigan, destina-se a crianças de 8 a 14 anos e compreende 14 gravuras semelhantes ao TAT, bem mais claras e nítidas de cenas com seres humanos representando os conflitos familiares, dificuldades sexuais e outros problemas emocionais. A avaliação é bastante objetiva, considerando-se entre os fatores calculados o índice de tensão. Mustaine afirma que foi construído como um estudo ambicioso e resultou em efeitos negativos em relação às técnicas projetivas. Black Picture, de Bloom, consiste em 12 pranchas com desenhos semelhantes a histórias em quadrinhos, representando a aventura do cão Black. Foi planejado para adultos, mas aplica-se também em crianças. O processo é parecido com o do TAT, na medida em que a pessoa conta a história a respeito de cada figura. As dimensões de estimulação focalizadas pelas pranchas são baseadas na teoria psicanalítica, erotismo oral, sadismo anal, conflitos edipianos, etc. Testes de atitude familiares de Jackson, 1957, contém uma série de desenhos de situações familiares para crianças relatarem histórias, a fim de se pesquisar atitudes com relação à família, através dessas histórias. As situações familiares sugeridas nos quadros são de agressão, punição, dependência, briga em família, rivalidade fraterna, etc. As histórias são analisadas conforme as ideias básicas do TAT. Teste das 4 gravuras de Van Lip surgiu em 1930 na Holanda, sendo, pois, anterior ao TAT. Suas 4 pranchas coloridas destinam-se a investigar atitudes do sujeito diante da vida, determinadas pela estrutura da dinâmica da personalidade. Aplica-se a adolescentes e adultos. Para Fornal, em 1969, estudando esse teste através da análise fatorial pela computação dos resultados de 200 protocolos de sujeitos de 3 a 20 anos, reconheceu 17 fatores que se agrupam em 4 categorias: relações dentro do estrato social, comportamentos determinados por circunstâncias sociais, relações familiares e extrafamiliares e características emocionais. O valor diagnóstico desses testes parece ser bastante limitado. Dinâmica pessoal e imagens, o teste DPI de Perron. Esta prova compreende 24 pranchas sobre as quais se solicitam histórias tanto a crianças quanto a adultos. Os desenhos são mais modernos e atraentes que os do TAT. O objetivo do DPI é a exploração da autoimagem, sua natureza e alterações. A interpretação prende-se em 3 pontos principais: aspectos formais, elaboração defensiva das histórias e categorias do conteúdo das situações onde parece o herói. Teste de relações objetais de Philipson. Compreende 3 séries de 4 pranchas, sendo construído com base na teoria psicanalítica e destinado a detectar modos característicos de relações nos relacionamentos interpessoais. A avaliação é quase que exclusivamente clínica, mas de modo geral segue os princípios do TAT. Uma tentativa de validação deste teste foi empreendida por Kinop e Gasparino em 1967 com grupos de psicoterapia. O teste U81, publicado por Vidal e Garin em 1959, contém 15 séries de 3 pranchas cada, sobre as quais se solicita que se conte histórias.
A finalidade deste teste é explorar situações psicossociais vividas ou imaginadas pelo sujeito. A avaliação é objetiva e detalhada, fazendo-se a contagem dos pontos por ações, sentimentos e etc. Outros testes de percepção temática com princípios semelhantes ao do TAT são referidos na literatura projetiva. O MPAM, Método Projetivo para a Avaliação da Motivação de Angelini, é a adaptação brasileira do método proposto nos Estados Unidos por McLeod, Atkinson e Clark Lower e destina a avaliar o motivo da realização. O Education Perception Test de Thompson e Sones é um teste para determinar a percepção de crianças de escola primária em situações de aprendizagem, evocando fantasias nas áreas de aprendizagem, autoridade e atitude para com a escola. O FTS de Candos e colaboradores procura avaliar perspectivas para o futuro, padrões de interação, afetos nas relações familiares, através de resposta do sujeito em 10 pranchas. O Music Projective Technique, de Van der Dalle, em que os sujeitos contam histórias após ouvir textos pré-selecionados de música. Destina-se a analisar certos dinamismos psíquicos. E o teste TFT, onde as histórias são verbalizadas depois da projeção de filmes sonoros. O teste vocacional perceptivo de Ammons e colaboradores, destinado à avaliação de interesses vocacionais. O teste de percepção visual de Kahan, apresentado em 1960, procura avaliar relações entre o humor e a cor. O Pathnoid, PN, de Corman, é parecido com o Black, já referido, e nele as crianças projetam fantasias em relação à figura de um porquinho. As imagens projetivas religiosas de Golden Coppes, destinada a investigar aspectos da vocação e da vida psíquica religiosa. Columbus, de Langeveld, avalia padrões de emancipação da vida, relacionamento infantis em direção à maturidade, com sujeitos de 5 a 18 anos. O Congo TAT é utilizado em finalidades semelhantes à do TAT, através de pranchas representando personagens e situações próprias da cultura africana. O procedimento de Pickford visa provocar associações do examinando diante das pranchas em sessões psicoterapêuticas. O teste tridimensional de Tush-Allen, elaborado para cegos, combina a ambiguidade do material com a tridimensionalidade. O AVT, que é um teste que avalia o grau e a qualidade da percepção e a disposição para a violência, publicado em 1974. E existem ainda várias outras formas de teste de percepção temática, especialmente para grupos culturais mencionados por Henry. Apesar de alguns desses testes oferecerem contribuições de grande valor para o conhecimento da personalidade, sua proliferação e emprego não criteriosos foram alvos de críticas. Anastácia adverte. É grande e cresce continuamente o conjunto das técnicas projetivas, publicadas ou descritas na literatura. Uma vez apreendido o princípio implícito nessas técnicas, é relativamente fácil planejar um novo modelo, que pode apresentar diferentes graus de semelhança com os instrumentos anteriores. É muito mais difícil demonstrar que a nova técnica representa um aperfeiçoamento real com relação aos processos já existentes. Item 1.2.2 Investigações sistemáticas de contribuições de variáveis específicas. Alguns psicólogos procuram estudar as variáveis da motivação humana que são veiculadas pelas fantasias expressas através das técnicas de percepção temática. Necessidade de realização, de afiliação, de hostilidade, de sexo e de poder são as variáveis mais conhecidas, avaliadas pela maioria dos testes desta categoria anteriormente referidos. Tem-se definido, então, uma tendência de a pesquisa centralizar-se na obtenção da maior quantidade possível de informações a respeito das variáveis mais bem conhecidas, cujo paradigma é a necessidade de realização. E, a partir desse conhecimento, determinar testes de percepção temática para mensuração específica. Esta linha de pesquisa foi iniciada em 1953 por Merkgren e colaboradores, atualmente ao propósito não somente de isolar algumas variáveis pertencentes ao conjunto das necessidades,
como também de conhecer os valores que cada uma delas assume em relação a cada situação particular. Assim, especificada uma variável correspondente a um contínuo que possui valores extremos, por exemplo, alto-baixo, e que recebe diferentes influências de conformidade com as variáveis relevantes do sujeito, das condições ambientais, que seriam também determinadas pelo pesquisador. Conhecidos os valores extremos da variável estudada, na hipótese do controle das demais variáveis presentes, seriam utilizadas pranchas como estímulos de apercepção temática, para medir padronizadamente populações em relação a essa variável de motivação. E assim, em relação a cada variável, escreve Dana, que seria desejável ter um método uniforme de determinação dos valores extremos, não só para necessidades, como ainda para as variáveis relativas a populações de pessoas, a fim de se usarem pranchas padronizadas para medir cada necessidade. Dana apresenta um hipotético plano experimental em que se examinaria simultaneamente 5 variáveis, para lidar com algumas implicações da mensuração da personalidade. Outros psicólogos veem com ceticismo uma empreitada de tal monta como Mustaine, que pergunta se isto sobreviveria como um teste para a contribuição clínica. De modo menos radical que o exposto, a tendência aponta que emprestar maior objetividade aos testes de apercepção temática encontra suporte no grande número de pesquisas que anualmente são desenvolvidas em torno do TAT. A natureza das variáveis estudadas pretende ser bem especificada, inclinando-se ao rigor experimental e estatístico. Mencionamos a títulos de ilustração os trabalhos de Hoster, que estudou o TAT, a influência de cor e o movimento na necessidade de realização, de Kaplan, que descreveu efeitos de extrema relevância das variáveis ambiguidade e autoestima sobre respostas de hostilidade no TAT. De Maclean e Watt, que testaram com o TAT reações e símbolos sexuais de sujeitos normais e esquizofrênicos crônicos. De Smith, que se esforçou para desenvolver pelo computador um método de análise de conteúdo para a necessidade da realização avaliada pelo TAT. As críticas usuais que se fazem aos estudos de contribuições variáveis específicas nas técnicas de apercepção temática estão condensadas em um artigo de Mustaine. Item 1.2.3 Formas auxiliares de entrevistas. No extremo oposto ao campo do desenvolvimento de pesquisas que acabamos de enunciar, acha-se o uso das técnicas de apercepção temática como formas auxiliares de entrevistas clínicas. Em vez de minuciosa descrição e caracterização das variáveis presentes, temos a ampliação proposital do princípio de lidar com a estimulação interna do sujeito, virtualmente contido na prancha branca do TAT. Anastácio diz claramente que algumas técnicas projetivas podem, nas mãos de clínicos hábeis, servir como recursos auxiliares de entrevista. A compreensão de que esse é o papel das técnicas projetivas representa tendência principal. Nesse caso, a análise qualitativa de conteúdo, segundo se tem verificado, é mais útil do que as categorias formais de avaliação. Quando as técnicas de apercepção temática são usadas com essa finalidade, elas oferecem ajuda na obtenção de informação a respeito do examinando, e que há de mais importante é a sua flexibilidade. Anastácio insiste que a natureza do julgamento clínico, através do qual os dados de entrevista de técnicas projetivas podem ser utilizados para chegar em decisões de casos individuais, vem recebendo cada vez maior atenção dos psicólogos. Item 1.3 As histórias nos testes gráficos. São raras as citações na literatura especializada do uso de histórias associadas a testes gráficos. Todavia, grande número de testes gráficos dirigidos utiliza-se de um recurso auxiliar denominado inquérito, ou seja, um conjunto de perguntas padronizadas ou não,
para esclarecimento a respeito do grafismo, do sujeito e de outros componentes da situação de teste. Geralmente se aplica o inquérito na prática clínica do desenho da figura humana de McCover, do desenho da família de Hammer, do teste da árvore de Koch, da técnica do desenho de 8 folhas e da técnica projetiva do HTP. Einstein diz que o desenho e a atividade podem combinar-se com a linguagem no transcurso do jogo ou do desenho, ou ao término dos mesmos. Interroga-se a criança a respeito do significado do que ela quis representar, o que acontecia em seu interior enquanto estava se entregando à sua atividade e etc. Existem também referências na literatura psicológica e combinações entre técnicas gráficas dirigidas e complementos de histórias. Em todas elas, as associações do examinando podem ser imputadas a um marco diretivo colocado pelo examinador. São exemplos. Técnica de desenho e histórias de um animal de Levi Levi. Pede-se para o sujeito desenhar um animal qualquer, fornecer a idade, sexo, tipo de animal desenhado, dar uma lista de outros animais que gostaria de ter desenhado, o nome carinhoso ao animal e, opcionalmente, imaginar uma história acerca do animal. Teste pelo desenho de Boucher. Solicita-se à criança para representar uma história em uma série de desenhos em 6 quadrinhos de uma folha de papel, sendo que o próprio aplicador desenha o primeiro quadrinho, deixando a critério da criança o complemento dos 5 restantes. A avaliação do teste considera o conteúdo de histórias em quadrinho. O HTP na fantasia verbal de Diamond apresenta como instrução escrever uma história que deve ter 3 personagens, uma casa, uma árvore e uma pessoa. Histórias em quadrinhos de Solomon. Determina-se na realização de uma sequência de desenho ou filme da própria história do sujeito, em quadrinhos, sendo este teste uma versão melhorada do trabalho de Harvard, em que o examinando desenha quadros de um personagem de história em quadrinhos. Ambos os testes são complementados com histórias relatadas após a conclusão dos desenhos. Teste do conceito mais desagradável de Harvard. Solicita ao examinando para imaginar a coisa mais desagradável e desenhá-la. A seguir, ele faz associações verbais sobre o desenho. Não encontramos referências à utilização do expediente de contar histórias verbais junto a desenhos livres. As razões desse fato parecem estar associadas à especialização na área, que constitui 2 grupos de pesquisadores relativamente separados entre si. O grupo preocupado com técnicas gráficas, que enfatiza a preferência aos aspectos formais e adaptativos, e o grupo que pesquisa dinamismo e motivações expressos pela linguagem oral. Fim do capítulo 1. No nosso próximo podcast, nós iremos abordar o capítulo 2 desse excelente livro, onde vamos apresentar as orientações, informações e os conteúdos do autor sobre as características do instrumento, do desenho e história livre para a investigação da personalidade. E você, gostou do nosso podcast com o audiobook do livro A Investigação Clínica da Personalidade de Walter Trinka? Participe da nossa comunidade online de Psicologia Visos Mais Plus e tenha acesso a muitos produtos, mini cursos, webinários com profissionais de referências, supervisões mensais, dicas de livros, dicas de testes psicológicos, acesso a promoções exclusivas, inclusive com muito sorteio. Neste mês de abril, nós estaremos inclusive sorteando o livro de Walter Trinka, A Investigação Clínica da Personalidade, na nossa comunidade. Isso é exclusivo para os nossos membros. E se você gostou do primeiro capítulo, fique aí no aguardo que na próxima semana nós teremos o podcast do segundo capítulo deste livro. E se gostou, adquira o livro, faça uma boa leitura dessa excelente obra de Walter Trinka. Eu sou o psicólogo Manuel Carvalho e seja muito bem-vindo aqui à nossa comunidade Visos Mais Plus. Venha com a gente, participe e faça um diferencial para o teu exercício profissional. Até o nosso próximo podcast. Até lá, um abraço, tchau, tchau.